Saúde, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de uma vez mais poder ministrar a Tua palavra. Quero agradecer ao pastor Ricardo Lamano, que sempre já tinha com o pastor Ricardo uma boa amizade antes dele ser o meu pastor local. E quando ele passou a dirigir a Santa Cecília, a nossa amizade se estreitou. E eu podia e posso sentir este carinho e amor que ele tem pela minha vida. E os irmãos que são por ele pastoreados poderão confirmar isso. Louvo também a Deus pela irmã Carlota, que foi uma mãe, nos apoiou, nos aconselhou. Irmão Fernandes, que também é um amigo. Irmão Ronilson, eu não sei o nome do irmão que está atrás de mim. Irmão Josafá. E tantos outros que eu já pude contemplar na nave da igreja. Irmã Luciana e tantos outros. Irmão Luiz Henrique. O irmão Jefferson está lá atrás, né? E eu, se fosse aqui citar todos os nomes, faltaria tempo. Quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho, aliás, de Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo 31. Estamos numa noite missionária, é isso, irmão Josafá? Culto missionário. E como o irmão Fernandes disse, missão começa em casa, né? Eu estou em casa nesta noite. Hoje em dia nós observamos que as pessoas, e digo isso por mim, irmãos, gosto sempre de me pegar como, só para usar algum exemplo que seja negativo, eu gosto de me pôr como exemplo. Eu não sei se eu tenho essa chamada para fazer missão. E quando eu falo missão, não estou me referindo a sair da minha casa e vir até aqui nesta noite pregar a palavra. Não. Pregar a palavra de Deus para o povo de Deus é fácil. Porque aqui dentro não há ninguém apontando uma arma para a minha cabeça. Não há ninguém com uma faca encostada no meu pescoço. Outro dia eu recebi no meu WhatsApp, eu sempre me lembro disso quando é um trabalho de missão em que eu vou pregar, a imagem de um desses países extremistas, né, que dizem, do Oriente Médio. E a imagem era de um radical, tinha uma pessoa amarrada, ajoelhada, não me lembro ao certo como estava. E esse radical, ele estava com um facão em suas mãos e ele começou a decepar o que estava amarrado. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei chocado com aquela imagem. E eu comecei a perguntar a mim mesmo, será que eu sou crente mesmo? Será que se fosse eu naquela situação em que uma pessoa estivesse com facão, ainda se passasse o facão e decepasse e acabasse de uma vez com a vida daquele perseguido, tudo bem.
mas era visível que ele ainda não havia morrido, estava ali agonizando. Então eu sempre pergunto para mim, será que eu sou mesmo? É muito fácil eu vir aqui, exortar a igreja como vai ser exortada hoje, mas será que se fosse para eu, Sandro, deixar o Brasil e ir para o Oriente Médio ou para a Ásia, será que eu estaria preparado a dar a minha vida por Jesus? É uma pergunta que eu me faço. Não que eu não creia em Jesus, eu creio, mas nós temos as nossas falhas. E Deus vai falar conosco nesta noite. Hoje em dia as pessoas, elas não querem fazer missão, elas querem fazer caravana, irmão Ronilson. Hoje em dia as pessoas pagam aí a uma agência de viagens, caravana com apóstolo tal, visitar Israel, os lugares por onde Jesus passou, mas levar o evangelho ninguém mais quer. No evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 31, diz o seguinte: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, ou peneirar, né? Mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Há versões que diz, fortalece teus irmãos. Quero me prender ao versículo de número 32, na parte B. E tu, quando te converteres. Podemos observar que no título, né, que não é inspirado, ele está escrito o seguinte: Pedro é avisado. Quando lemos em outros evangelhos, diz a palavra de Deus que Jesus está com os seus discípulos na última ceia, e ali naquela reunião, ele diz o seguinte: esta noite, ou seja, aquela noite da ceia, como está escrito, ferirei o pastor. Ele estava proferindo uma profecia que já tivera sido dito em relação a ele próprio, em outra ocasião. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E todos vós se escandalizareis em mim. E Pedro era um pouco atrevido. Ele diz o seguinte: ainda que todos se escandalizem, eu, Pedro, porque o pastor Ricardo pode até se escandalizar, o irmão Ronilson pode até se escandalizar, o irmão Josafá pode até se escandalizar, mas eu não. Não, porque eu sou melhor do que vocês. Vocês podem, eu não. E Jesus então continua. Aí ele ainda diz que iria com o Cristo e, se preciso fosse, ainda morreria com ele. Aí Jesus fala: Pedro, esta noite, há versões que diz que antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Há evangelhos que diz: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, então, atrevido, é convidado com os demais discípulos
a ir com Jesus até o Getsêmani. Peço desculpa aos irmãos, estou mexendo um pouco no rosto, porque a máscara às vezes quer escapar. Aí eles estão no Getsêmani, aí Jesus se distancia um pouco para orar, porque sabia que era chegada a hora de ele ser entregue. E aí diz a palavra que ele pede para que os discípulos vigiassem, orassem, e por 2 vezes ele encontra os discípulos dormindo quando ele retorna. E na 3ª vez, ele chega, acorda os discípulos e diz: é chegado o que me trai. Aí chega no Getsêmani, Judas Iscariotes, junto com os principais dos sacerdotes, e então é combinado um sinal, o qual ele iria entregar Jesus. Diz a palavra de Deus que alguns fugiram. Pedro tenta cortar a orelha de um dos seguranças. Jesus manda ele guardar a faca, a espada, e diz: pensa tu que se eu quisesse, eu poderia rogar ao Pai, ele mandaria 12 legiões, porque Jesus, irmão, ele não precisa de que façamos nada por ele. Ele estava ali para aquilo que ele foi enviado. Ele poderia ali, no sopro, acabar com todo mundo ali. Mas ele estava ali como uma ovelha indo para o matadouro. Tudo isso por mim e por você. Aí agora ele é levado até a casa de Caifás. Aí diz a Bíblia que Pedro estava por ali. Jesus está sendo interrogado. Ele está mudo. Aí procuram testemunhas para o acusarem, porque queriam matar Jesus. Aí então, para abreviar a história, diz a Bíblia que os guardas ali dão socos em Jesus, começam a cuspir em Jesus. Tem crente que por muito menos quer largar a cruz, e Jesus, ele estava ali, e o pior ainda estava por vir. Diz a Bíblia que Jesus, quando ele estava na cruz, tinha ao lado dele 2 salteadores, um à direita e um à esquerda, e diziam para um, salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Até ali na cruz, o diabo estava tentando Jesus. Só que Jesus, ele já tinha passado o pior. Ele já tinha recebido murro por mim e por você. Ele já tinha, irmão Fernandes, levado cusparada na cara por mim e por você. Ele já tinha sido pregado na cruz por mim e por você. Ele já tinha passado todo o flagelo por mim e por você. Quando estava na cruz, irmão Fernandes, o pior ele já tinha passado. Só faltava ele entregar o espírito dele a Deus e dar o brado de vitória, dizendo: está consumado. Só faltava isso aí. E um dos ladrões, através do diabo, estava tentando ele a descer da cruz. Ele já tinha passado o pior. Tem crente aqui que já passou pelo pior, e o inimigo está tentando você a desistir na caminhada. O pior você já passou. Só falta um brado agora. Mas ele está ali sendo esmurrado, recebendo cusparada. Ele estava em missão.
em missão de morrer pela igreja da Bela Vista. Aí Pedro está ali no pátio. Aí uma das criadas vê Pedro ali e fala: você estava com ele. Não, nem conheço este homem. Passado um tempo, você estava com ele sim. Além de negar, agora ele começa a praguejar ainda por cima, irmão Josafá. Passado mais um tempo, mas você fala como ele. Aí não conheço tal homem. Ele nega Jesus pela terceira vez. Aí o galo canta. Diz a Bíblia que Pedro se lembra do que Jesus dissera a ele. E diz que ele chorou amargamente. Quem aqui nunca negou a Jesus em algum momento da vida? Eu já neguei Jesus. E assim como Pedro, chorei amargamente. Um dos evangelhos vai dizer que quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, diz que Jesus estava vendo Pedro. Você pode até ter negado Jesus em algum momento, mas nesta noite Ele está aqui te vendo. Jesus está te vendo, Pedro. Jesus está te vendo. Você pode até estar de longe, mas continue seguindo a Jesus, porque Ele está te vendo. Você pode até ter negado, mas hoje é noite de Ele ter um particular com você. Diz a palavra que o diabo pediu para se andar com Pedro, e Jesus permite. Entendemos isso. Mas ele falou: eu roguei por ti. Mas quando você te converteres, fortalece os teus irmãos. E aqui na conversão de Pedro é que eu quero falar com a igreja nesta noite. Tem muito crente, tem muita gente, e é possível que em nosso meio haja pessoas que estão aqui e que precisam nesta noite se converter a Jesus. Tem crente aqui esta noite que está desviado dos caminhos do Senhor. Senhor, mas eu estou aqui na igreja. Você pode até estar aqui na igreja, mas está precisando se converter porque está desviado. Quando eu leio sobre conversão, eu sempre me lembro, quando eu leio essa passagem, de uma ocasião, alguns anos atrás, as marginais, a Tietê, pelo menos, estavam fazendo um trabalho para alargar as pistas de rolamento, porque o trânsito era muito intenso. Já está precisando ser feito isso novamente. E numa dessas ocasiões, como a pista ela estava sendo toda restaurada, toda redirecionada, algumas vezes, quando eu estava me dirigindo à casa da minha avó, eu iria por um ponto da marginal, e numa certa ocasião, eu seguindo aquele caminho, achava que estava correto o caminho, eu caí na rodovia dos Bandeirantes. Um caminho totalmente oposto ao que eu deveria fazer para chegar ao meu destino. E Deus, Ele permite que a gente, às vezes, entre em caminhos errados para falar conosco. E assim que eu entrei na rodovia dos Bandeirantes, eu avistei, claro que eu me aborreci, porque aquilo iria me fazer atrasar um pouco mais, e eu vi uma placa escrita o seguinte: retorno a tantos metros. Não me lembro se eram 500 metros, 1 quilômetro,
Mas fato é que existia um retorno. E ao ler aquela placa, o Senhor falou ao meu coração o seguinte: é assim com a minha igreja. Tem muitas pessoas que estão na igreja e eles entraram por caminhos errados. Só que tem uma placa escrito retorno. E uma coisa que eu aprendi, pastor Ricardo Lamano: o Espírito Santo, ele não converte ninguém. Mas como assim, irmão Sandro? A Bíblia diz que ele convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Convencer é uma coisa, converter é outra. Convencer é assim, ó. Eu estava lendo aquela palavra, o convencer, no original, pelo menos na Bíblia que eu tenho interlinear, é assim: é quando você demonstra um dos exemplos, tá? Tem outros. É quando você demonstra, irmão Fernandes, uma prova contra alguém, ou uma acusação contra alguém, e você tem como provar isso, você tem como sustentar isso aí. Você está em pecado aqui nesta noite, o Espírito Santo está te convencendo disso. Você está em pecado, você está no caminho errado, você entrou no caminho errado, você saiu do caminho, mas tem uma placa escrito retorno. Aí é o Espírito Santo dizendo: é pecado, é pecado, é pecado, retorna, retorna. O que eu entendi, irmão Fernandes, se eu não pegasse o volante do carro e fizesse a conversão, eu ia estar cada vez mais distante daquele caminho ao qual eu deveria estar indo. O que eu quero dizer aqui esta noite é que tem crente aqui que entrou no caminho errado e está pecando, e o Espírito Santo está falando: está errado, está errado, retorna, retorna, retorna. É você quem tem que tomar o rumo da sua vida e te converter. O Espírito Santo, ele te convence, mas é você quem se converte. O Espírito Santo não vai pegar na direção da sua vida e retornar. É você que tem que tomar atitude. Eu não sei se Pedro, ele iria se desviar ou se já estava desviado. Aí Pedro, mas Pedro, pera um pouquinho. Pedro, ele andou sobre as águas. Deus operou maravilhas através de Pedro. Meu irmão, você pode fazer o que for para Jesus. Você pode andar sobre as águas. Você pode colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Você pode colocar as mãos no morto e ele ressuscitar, irmão Fernandes. Mas isso não quer dizer nada. Você pode até estar vestido como crente. Você pode falar como crente. Você pode andar como crente. Mas você está precisando se converter, porque você está desviado dos caminhos de Jesus. E ainda há aqueles que falam que não, eu não estou desviado, eu estou afastado, porque ele continua crendo em Jesus, continua respeitando a Jesus. Meus irmãos, se Jesus está para cá e eu estou indo para cá, eu estou desviado. Então, se você está indo no caminho contrário ao que Jesus traçou para você, você não está afastado, você está desviado. Mas hoje é noite de retorno, hein? Ninguém sabia ali que eu estava perdido, só eu. Na igreja ninguém nem sabe que você está desviado, é só Jesus. Você pode aí no seu lugar nesta noite
já ir se convertendo, falando: Senhor, me perdoa. Senhor, me bota no prumo, Senhor. Senhor, me bota de volta no caminho apertado, Senhor. Tem crente aqui que saiu do caminho apertado. Volta para o caminho apertado. Porque no caminho apertado, no final dele, a vida eterna. Te converte esta noite, porque amanhã pode ser tarde. Tem crente aqui que está desviado, pastor Ricardo. Eu gosto sempre de falar, que eu gosto de pregar, meu Fernandes, para crente ir para o céu. Porque se você já está caído, meu irmão, eu não posso te derrubar ainda mais. Se você está caído nesta noite, a palavra de Deus, ela pode te colocar de pé. Porque você já está desviado mesmo. O seu nome já está arriscado no livro da vida. Não há nada que eu possa fazer para te afastar mais de Jesus. Você já está desviado. Mas é noite de retorno. É noite de retorno. É noite de retorno, meu irmão, minha irmã, é noite de retorno. Nas rodovias, quando você pega aí um caminho errado, o retorno às vezes é bastante distante. E às vezes você pode estar com combustível na reserva, pode não encontrar um posto para reabastecer e vai ficar no caminho, no deserto, esperando alguém para vir te socorrer. Mas Jesus, ele sempre manda o socorro. Ele sempre vai mandar o socorro, Pedro. Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos, Pedro. Pedro, antes de se converter, era um Pedro arrogante. Se preciso, Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas tem crente aqui nesta noite que está com medo da Covid-19. Que dirá morrer por Jesus na cruz do Calvário. Não estou falando para aqueles do grupo de risco. Eu estou falando para aqueles que podem vir ao templo e não fazem. Para ir no shopping não pode. Para ir no shopping não tem perigo. Para ir à praia não tem perigo. Para pegar o ônibus não tem perigo. Mas para vir à igreja tem perigo. Você precisa se converter. É a palavra de Deus. Pedro, quando te converteres. Pedro, você me negou, mas eu estou te vendo, Pedro. Pedro, você me negou, mas eu estou te vendo, Pedro. Eu tenho negócio com você, Pedro, então te converte. Se converte, Pedro. No capítulo 7 do primeiro livro das crônicas, no segundo, não lembro agora, eu ouvi tanto, ou postaram tanto, esse capítulo, esse versículo, durante o momento em que a pandemia estava no seu auge, e as pessoas colocavam: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter. Você pode orar, você pode se humilhar, você pode buscar a face de Deus, mas se você não se converter, vai ficar do mesmo jeito que está. Não houve um povo que se desviou mais dos caminhos do Senhor do que o povo de Israel. Hoje é noite de conversão aqui de vidas.
Jesus está aqui esta noite dizendo: Pedro, eu estou te vendo. Aí agora Pedro nega Jesus. Ele chora amargamente. Só que diz a Bíblia lá no capítulo 21 do Evangelho de João, que os discípulos estavam fazendo uma pescaria e não pegaram nada naquela noite. Aí eles estão lá no barco, estavam em torno aí de uns 200 metros distante da areia da praia. Diz a Bíblia que Jesus, ele aparece lá e fala, grita, aliás, tem alguma coisa de comer aí? Aí alguém ouve e diz, é o mestre. Diz a Bíblia que Pedro cinge-se, porque ele estava nu, aí pula nas águas. A impressão que dá é que ele não queria esperar muito tempo para chegar até Jesus, ou talvez não queria que Jesus o visse despido. Aí ele chega primeiro a Jesus. Aí ele chega na areia, tem lá um peixe fresquinho na brasa, pão na brasa. Aí Jesus, ele chama Pedro agora para um particular. Aquele Pedro arrogante, convencido, desconvertido, agora ele vai se converter a Cristo. Aí Jesus chama ele para um particular agora. Aí começa a perguntar: Pedro, você me ama mais do que estes? Aí ele responde: Senhor, tu sabes que te amo. Aí ele pergunta a segunda vez: Pedro, é mais ou menos assim: Pedro, tu me amas mesmo? Senhor, tu sabes que te amo. Aí ele pergunta a terceira vez. Diz a Bíblia que Pedro se entristece, porque ele perguntou a terceira vez. Aí Pedro, com humildade, ele responde o seguinte: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Um dia, fazendo um estudo nessa passagem, ali, dois amores envolvidos. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele está querendo dizer assim: você me ama incondicionalmente? Pedro diz: Senhor, tu sabes que te amo, mas incondicionalmente, não. A Bíblia não fala isso, mas fazendo um estudo da palavra, eu pude entender isso aí. Aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas mesmo? Senhor, tu sabes. Mas, olha, se fosse preciso dar um braço por ti, talvez eu não daria. Aí ele pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? É como se ele dissesse assim: Senhor, eu gosto do Senhor. Se preciso for, Senhor, eu nego o Senhor de novo. Ali ele estava mais humilde. Ali ele mostrou a sua humildade. Ali ele estava se convertendo. O Pedro, antes de se converter, era um Pedro covarde, um Pedro que negava Jesus, um Pedro desconvertido. Aí agora, depois desse reencontro com Jesus, depois que Jesus morreu na cruz, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus teve um encontro com eles, Pedro foi o primeiro apóstolo a chegar em Jesus, foi o primeiro a ver Jesus. Aí agora ele está mais humilde. Aí Pedro agora, esse Pedro humilde, é aquele Pedro que está indo ao templo orar. Ele e o apóstolo João encontram lá na porta do templo um coxo de nascença. Aí diz a Bíblia que o coxo perde uma esmola. Eles não têm esmola, mas diz: esmola eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Um Pedro agora cheio de autoridade, cheio de ousadia. Um Pedro que não tinha nem ouro, nem prata. Hoje em dia tem muita igreja que tem muito ouro, tem muita prata, mas não tem a presença de Deus. Aí Pedro agora coloca aquele coxo de pé. Aí dali a pouco ele é preso, é interrogado, é ameaçado. E sabe o que Pedro diz? Não posso deixar de falar das coisas que tenho visto e ouvido. Pedro desconvertido, descrente, Pedro desviado,
desviado, crente desviado, nega Jesus, entrega a Jesus, vende a Jesus. Agora crente, lavado, remido, restaurado, aquele que não tem medo de se colocar um revólver na cabeça, ele fala, pode atirar. Se colocar um facão no pescoço, fala, pode cortar. Se colocar sobre você, o perseguidor pode perseguir, porque está agora convertido. Você é um crente desviado ou um crente convertido? Essa palavra é para mim, irmão Ronilson. Eu preciso me converter, eu já fui convertido. Você precisa se converter, eu já fui convertido. Hoje é noite de retorno. Noite de retorno hoje. Hoje é noite de reencontrar Jesus. Jesus está de um lado e você está indo para o lado oposto. Mas eu estou aqui esta noite. Você pode até estar aqui nesta noite. Você pode até ter estado aqui domingo passado. Você pode até ter vindo na igreja durante a semana, mas está desviado. Mas o Espírito Santo ele está te convencendo agora, aí você está desviado. Mas ele não vai te converter, ele está te convencendo, dizendo, isso que você está fazendo está errado. Isso que você está fazendo está errado. Isso que está fazendo é pecado. Tem crente aqui que está no pecado, mas é noite de conversão. É noite de conversão. Pega aí o volante da sua vida e se converta a Jesus esta noite, porque é noite de conversão. Você pode estar aí no meio dos irmãos, escondido na nave da igreja, mas o Espírito Santo ele está do seu lado dizendo, está errado. Esta palavra é para você mesmo, está errado. É pecado sim. É errado sim. E leva para o inferno sim. Mas é noite de retorno. O laço foi cortado esta noite. É noite de o Senhor quebrar laço aqui. Esse caminho é te levar à morte, mas o caminho de vida eterna está aberto aqui esta noite. Aleluia. Noite de retorno. Noite de retorno. É noite de se converter. O que te afastou de Jesus? Você pensa que tem, mas não tem mais. Você pensa que ainda é e já não é mais. Você está no pecado. É noite de conversão. É a conversão no campo moral, no campo espiritual, no seu comportamento. Porque tem crente que ele se desvia no comportamento dele. Você pode até estar na igreja e não sai da igreja. Você pode não estar traindo ninguém. Você pode não estar mentindo. Você pode não estar adulterando. Você pode não estar roubando. Mas o seu comportamento, ele é desviado do comportamento de Jesus. O seu testemunho, ele não é cristão. O seu testemunho lá no trabalho, ele não é cristão. Na rua, não é cristão. O seu testemunho, por onde você passa, as pessoas têm visto Cristo em você? Não, porque você está desviado. Você tomou o caminho errado. E tomou às vezes por acidente. Mas tem uma placa chamada Espírito Santo dizendo: retorne. Tem retorno esta noite aqui. Glória a Deus. É noite de retorno. Judas traiu Jesus.
E o Espírito Santo o convenceu disso. Que diz que ele sentiu remorso, arrependimento, quando ele viu o que fizeram com Jesus. Só que ele não se converteu. Ele foi se enforcar. Não se enforca não, meu irmão. Tem retorno hoje. Não se mata não. O Espírito Santo está aqui dizendo: tem jeito para você. O filho pródigo, ele estava distante do caminho do Senhor, do pai dele. Mas um dia ele caiu em si. Mas ele não apenas caiu em si, ele se converteu, porque ele diz: irei ter com meu pai. Converter-se aqui quer dizer você virar-se totalmente ao lado oposto. Você está indo em direção ao inferno. Mas o Espírito Santo, esta noite, está dizendo, ele está te convencendo: está errado, vire-se para o céu. Vira aí 360 graus. Volte-se para Cristo, e Ele se voltará para ti esta noite. O que te afastou de Jesus? Durante esta quarentena, irmão Fernandes, pessoas que estavam fracas na fé se afastaram dos caminhos do Senhor. Assim como empresas não reabriram, pessoas que deixaram de vir à igreja não retornaram mais. Este vírus, ele fez com que sonhos fossem adiados, casamentos foram adiados, formaturas foram adiadas, chás de bebês foram adiados, bailes de debutantes foram adiados. O inimigo, através desse vírus, ele pode ter adiado tudo, mas uma coisa não foi adiada: a volta de Jesus. Ela não foi adiada. Ele vai voltar no dia que está marcado, e na hora que está marcada. O vírus pode adiar tudo, pode cancelar tudo, pode até cancelar os sonhos, os planos de Deus na sua vida. Mas Pedro se converte, porque ele vai voltar. Se ele tiver que voltar no meio da pandemia, ele volta. Ele não vai esperar o vírus terminar. Ele não vai esperar surgimento de vacina. Se ele soprar, tocar a trombeta hoje da sua volta, saiba, ele vai voltar. E tem crente aqui com medo de Covid-19. Respeite as autoridades de saúde, respeite as recomendações, mas não temas a Covid. Não temas a Covid. Sabe por quê? Outro dia eu lendo, irmão Fernando, uma matéria de um, sem querer ofender, mas uma pessoa de uma outra religião que acreditava em Deus, porém era uma outra religião, não era evangélico. Mas ele disse uma frase, e eu li isso aí, e falou meu coração, e vou dizer para a igreja essa noite. Ele disse o seguinte: se Deus quiser me levar, ele não precisa de câncer. Estou me referindo ao ex-vice-presidente José de Alencar, que aqui alguns irmãos mais velhos lembram que ele passou por cirurgia por algumas vezes. Internava, saía, ele tinha um câncer. E ele disse o seguinte, eu lendo uma matéria em uma dessas idas e vindas dele, ele falou: para Deus me levar, não precisa de câncer, irmão Fernandes. Isso, 30 anos lutando aqui, irmão Fernandes falou. Para Deus me levar, não precisa de câncer. E se Ele não quiser que eu vá, não há câncer que me leve. Irmão, para Deus te levar, não precisa de Covid. Mas se Ele não quiser que você vá, vou aqui repetir o que Ele falou: não há Covid que te leve. Você pode, irmão, vir para a igreja porque você é remido. Você pode até pegar Covid, mas se Deus não quiser que você vá, a Covid não te leva. Você é crente. Você é crente. Você é crente. Foi Jesus que falou: vão beber coisas mortíferas, pegarão em serpente, meu irmão. E você está com medo de um vírus, meu irmão, tu é crente.
crente que é crente convertido vem para a igreja com Covid, vem para a igreja em qualquer hora, na chuva, no sol. Agora o crente desviado, não vou porque tem Covid, não vou porque falaram que não pode, não vou porque tem que manter o distanciamento. Isso é aqueles que podem vir, tá? Que não são do grupo de risco, que não há restrição para vocês. É para isso que eu estou falando. Não estou falando para aqueles que não podem, aqueles que podem e não faz. Crente convertido, ele não tem medo de nada. Você pode serrar ele ao meio. Lá na carta aos Hebreus, diz lá naquela época que os cristãos, eles eram serrados ao meio, decapitados, lançados aos leões. Isso é crente convertido. Senhor, eu preciso me converter, irmãos. Eu preciso me converter. Tem crente aqui que tem medo de cachorro, que dirá de um leão. Aí quer fazer missão, quer ir para a Europa. Meu irmão, vai para o Oriente Médio, onde há intolerância religiosa, onde eles amarram você e lançam você debaixo de rios, onde te amarram com pedras dentro de grades e desce aquela grade no rio com você amarrado, onde você é afogado, onde você, meu irmão, é martirizado. Você quer fazer missão? Eu quero fazer missão. Começa se convertendo. Eu tenho que começar me convertendo. Com a permissão do pastor Ricardo, posso fazer uma oração, pastor, pela igreja? Pode. Queria convidar os irmãos para se colocarem de pé. O tempo já foi. Queria primeiramente perguntar se alguém em nosso meio que está desviado. Se você está indo ao caminho oposto de Jesus, você não está afastado, você está desviado. Tem alguém aqui que esteja desviado? Dá um sinal com a mão se tiver. Há um irmão ali. O irmão quer se converter hoje. É noite de retorno, irmão. É noite de retorno. O Espírito Santo apenas convenceu ele. Foi ele quem se converteu. Ele podia ter ficado lá e podia até lá ter se convertido. Noite de retorno. Há mais alguém em nosso meio que está desviado, né? Afastado. Tem mais alguém desviado? Tem mais alguém desviado? Quer se converter? É noite de retorno. É noite de retorno. Isso, volta. Volta enquanto tem combustível. Volta enquanto o caminho ainda está claro. Eu estava com a minha esposa vindo de um lugar, pastor Ricardo. Fomos visitar o Fábio, abrir uma casa do norte. Fomos prestigiá-lo. E na volta a minha esposa ligou o GPS, irmão Fernandes. E por algum motivo, eu como motorista, eu me sinto com orgulho ferido quando ligo o GPS. Eu não gosto. E aquele caminho que o Waze ou o Google Maps foi nos direcionando, tinha umas ruas esburacadas, e eu até me aborreci com a minha esposa um pouco. Eu peguei o telefone dela, falei: Isabel, daqui, eu vou voltar para o caminho por onde eu estava indo já, seguindo placas. E de repente eu não sabia onde eu estava, tinha uma noção, mas para não ficar andando em círculos, como o povo de Israel, eu então peguei o GPS e coloquei lá o endereço coloquei lá a casa. E o caminho que ela traçou primeiramente deu mais de 1 hora. E eu falei: poxa, mas eu levei para chegar até aqui meia hora, eu já estou no meio do caminho, falta 1 hora ainda. Pela minha lógica, faltaria uns 15 minutos no máximo. E eu falei: tá errado isso aqui. Tá errado. E estava o caminho da minha casa anterior, pastor Ricardo. E tinha pessoas aqui, tem pessoas aqui que estavam indo na direção errada. Aí quando eu tracei o trajeto correto da minha casa,
o caminho realmente era aquele, esburacado mesmo. O que eu quero dizer aos dois que estão aqui: este caminho que vocês retornam a trilhar vai ter pedras, vai. De vez em quando vai estar um pouco escuro. De vez em quando vocês vão pensar em parar. De vez em quando vai doer o pé. Mas é o caminho correto. A Bíblia diz que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas como é apertado o caminho que conduz à vida eterna, e a porta apertada, poucos são os que a encontram. Vocês encontraram aqui nesta noite. Permaneça nesse caminho. É de dificuldade, não é fácil. Não vou falar que vai ser fácil, não. Mas lá no final, não é no começo, não é no meio, é lá no final. Quando você pensar em desistir, olha lá no final e olhe para Jesus contemplando você. Ele sabe pelo que você passa. Assim como ele estava vendo Pedro, ele está te vendo. Eu não sei o seu nome, não sei onde você mora, mas Jesus, ele sabe o seu endereço. Ele sabe o seu nome, eu não sei. Ele te conhece, conhece seu coração. A sua vida é dele, é ele que cuida de você. É ele que te guarda, é ele que está aqui esta noite dizendo: prossegue neste caminho. Não será fácil, mas eu estou contigo, diz o Senhor. Há mais alguém aqui desviado esta noite? Não é afastado, não, é desviado. Agora, se tiver alguém aí desviado, está na igreja aí, que vive na igreja e está com vergonha de vir aqui à frente, porque já houve vezes de eu estar na igreja desviado e ter sido feito o apelo, eu vou lá na frente. Você pode se converter aí mesmo. Senhor Deus e Pai, nesse instante nos colocamos em Tua presença, Senhor, para primeiramente Te agradecer pela oportunidade de termos sido alcançados por Ti. Pai amado, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Dura foi esta palavra, mas é palavra de vida eterna. Senhor Deus, a Tua palavra encontrou nesta noite aqui, Senhor Deus, corações que estavam desviados de Ti. Senhor Deus, o Senhor conhece os nossos caminhos. Que o Senhor possa nos guiar, Senhor. Pai amado, a Tua palavra diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Que nós possamos trilhar por este caminho, Senhor. Pai amado, há somente um caminho que nos conduzirá a Ti, Senhor. E este caminho chama-se Jesus. Pai amado, alcança aqueles que estão desviados na nave da igreja. Aquele que porventura, Senhor Deus, se constrangeu em vir aqui à frente, mas o Espírito Santo conhece e pode neste momento, Senhor Deus, convencê-lo e que ele venha se converter dos teus maus caminhos, Senhor. Fortalece, Pai amado, aqueles que se converteram a Ti nesta noite. Fortalece, Senhor, firma os passos sobre a rocha. Coloca um novo cântico em seus lábios, um hino de adoração a Ti, Senhor. Pai amado, cuida da Tua igreja, do Teu povo. Pai amado, que nós possamos ser crentes. É o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.